Paz do Senhor, meus queridos, seja bem-vindo à nossa aula introdutória do bacharel. É uma honra poder estar ensinando você a respeito da palavra de Deus. E nessa aula nós vamos aprender, nós vamos entender como que se dará todo esse curso. Esse curso ele vai ser dividido em três etapas. A primeira etapa, a segunda e a terceira. E nós vamos dividir esse curso de acordo com as dispensações ensinadas por Paulo, de acordo com a teologia paulina. Então, Paulo, quando ele vai ensinar acerca das dispensações, quando ele vai ensinar sua teologia, ele vai falar de três dispensações diferentes. A primeira dispensação que Paulo vai citar está em Efésios capítulo 3, versículo 9. E ele vai chamar essa dispensação de dispensação do mistério. Primeira dispensação. Pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 9. E ele fala assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então, a primeira dispensação que Paulo vai falar, dispensação do mistério. Não somente nesse texto de Efésios, mas também no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo de número 25, ele também vai citar algo acerca dessa dispensação. Ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto em Deus. Então Paulo vai dar o nome a essa dispensação do mistério. Por quê? Por quê? Qual o motivo? Qual o propósito dessa dispensação chamada dispensação do mistério? Essa dispensação, ela chama de dispensação do mistério porque ela é o período em que Cristo estava oculto. Ela é o período em que Cristo estava escondido. O texto de João capítulo 1, versículo 18, vai nos revelar isso. E esse texto aqui de João vai dizer que Jesus era o Verbo que estava no seio do Pai. Então ele era a palavra. Ele não era o Logos, porque o Logos é a palavra escrita. Mas ele era o Dabar, o Verbo, a palavra pronunciada, a palavra dita. E ele estava escondido no seio do Pai. Ele estava oculto. Nem os anjos, nem os demônios conheciam o Cristo. Nem os anjos, nem os demônios conheciam esse mistério que estava oculto em Deus. E fala para mim te provar. Versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10. Isso aqui é muito lindo que eu estou te ensinando para você nessa primeira aula. Versículo 10. Vou ler o 9 e o 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse texto de Efésios vai revelar que na dispensação do mistério, o Verbo, o Cristo,
Era uma incógnita. Ele estava oculto, ele estava escondido. E nem os anjos o conheciam. Nem o homem o conhecia, nem os anjos o conheciam. Mas ele era um mistério. Por isso essa dispensação recebe o nome de dispensação do mistério. Dispensação do mistério. Essa dispensação do mistério, ela vai se dividir em duas partes. Em duas partes. A primeira parte dessa dispensação, ela pega da eternidade até Gênesis capítulo 1, versículo 2. Nesse primeiro período, o mistério, que era o Cristo, que era o Jesus, que estava escondido no seio do Pai, nesse período, nessa primeira etapa, ele vai se revelar aos anjos. E como ele vai se revelar aos anjos? Como está escrito lá em Provérbios 8, ele vai se revelar como sabedoria de Deus. Ele vai se revelar aos anjos como capitão dos exércitos. Por isso que no Salmo 24, quando ele vai entrar nos céus, eles falam assim: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha, é o Senhor dos exércitos. Quando fala o Senhor dos exércitos, eles dizem: opa, peraí, o Senhor dos exércitos se revelava a nós. Então, Provérbios 8, ele vai se revelar como sabedoria, ele vai se revelar como capitão dos exércitos, ele vai se revelar como Dabar, como verbo, como palavra. Então, ele se revelava aos anjos nessa primeira etapa da dispensação do mistério. Na segunda etapa da dispensação do mistério, a segunda etapa dessa dispensação, ela vai começar em Gênesis 1 e vai até a encarnação do Verbo, que é quando o menino Jesus nasce. E nessa segunda etapa, ele vai se revelar aos homens. Aos homens. Então, na primeira etapa, ele se revela aos anjos. E na segunda etapa, ele se revela aos homens. E quando ele vai se revelar aos homens, ele vai se revelar aos homens como anjo do Senhor. Lembra lá no Antigo Testamento? Anjo do Senhor. Essa revelação de anjo do Senhor é muito poderosa. Tem alguns que não entendem isso. Porque você vai ver, se você for traçar um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, você vai ver no Antigo Testamento que o anjo do Senhor, quando aparecia, ele recebia adoração. Você vai ver Gideão, quando vai oferecer um sacrifício, o anjo recebe o sacrifício de Gideão. Então o anjo do Senhor, ele recebia adoração. E lá no Novo Testamento, você vai ver que o anjo que se revela a João, para trazer a revelação do Apocalipse, não aceita a adoração de João. Então isso vai mostrar que esse anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento é o Dabar. É o Verbo. É o Cristo. Então ele vai se revelar aos homens como anjo do Senhor no Antigo Testamento. Ele vai se revelar de várias maneiras lá no Antigo Testamento para poder falar com os homens. Então na primeira parte da dispensação do mistério, ele vai se revelar como anjo do Senhor. Ele vai se revelar aos anjos, como sabedoria, como capitão dos exércitos, como verbo. Na segunda parte, que vem de Gênesis 1, 2 até a encarnação, ele vai se revelar aos homens. Ele vai se revelar aos homens como anjo do Senhor, como Dabar. Quando acontece a encarnação do Verbo, esse mistério é revelado. O trunfo de Deus é revelado. E aí vai começar uma nova dispensação, que Paulo vai falar acerca dela e vai chamar de dispensação da graça.
Efésios capítulo 3, versículo 2, ele vai falar assim, ó: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi me dada. A dispensação da graça é a dispensação da igreja. É a dispensação da igreja. É o período em que a igreja vai estar na terra. É o período em que o homem é salvo mediante a graça. É o período da revelação desse mistério, onde os principados, as potestades, eles começam a tomar conhecimento desse mistério através da igreja. Então essa é a dispensação da graça. E quando aconteceu o arrebatamento vai findar a dispensação da graça. E vai começar a terceira dispensação, que é a plenitude dos tempos. E Paulo vai falar dessa dispensação também em Efésios, no capítulo 1 e no versículo de número 10. Ele vai escrever assim, ó: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Então, aconteceu o arrebatamento, começa a dispensação da plenitude dos tempos. Então hoje nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da igreja, o tempo da igreja na terra. E quando acontecer esse arrebatamento, que está muito próximo a acontecer esse arrebatamento, vai começar essa dispensação chamada plenitude dos tempos. Então, todo o nosso bacharel, ele vai girar em torno disso aqui. Na primeira parte, você vai entrar na dispensação do mistério, você vai aprender acerca desse primeiro período, quando o verbo, o mistério se revelava aos anjos. Você vai aprender acerca da criação, o início de todas as coisas. Você vai aprender tudo aqui, até a encarnação do verbo, que vai ser quando nós vamos entrar na dispensação da graça. E da dispensação da graça, nós vamos trabalhar todo o período da igreja na terra e vamos passar para a dispensação da plenitude dos tempos, que vai acontecer, vai dar-se início a essa dispensação após o arrebatamento da igreja. Então essa é a nossa primeira aula, nossa aula introdutória. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira poderosa. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.